algumas coisas que eu vou falar aqui, talvez vocês já tenham ouvido falar, e outras talvez vocês não saibam por ser uma coisa muito prática. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinta, porque a gente tem aí só meia hora para conversar, mas espero que vocês aproveitem, e se tiver alguma dúvida, vocês podem mandando no chat, que depois o Edson vai me passando aqui. Quando a gente fala de controle de qualidade, a gente está falando do objetivo principal do laboratório, que é o quê? A gente fazer o cultivo embrionário in vitro, ele fornecer as mesmas condições, né, para a produção de embriões que tenham o mesmo potencial de desenvolvimento que os embriões em vivo, né? A gente precisa produzir exatamente a mesma coisa que a gente tem em vivo in vitro. Então, o objetivo do controle de qualidade é que a gente chegue o mais próximo possível do organismo da mulher. Os resultados da FIV, eles dependem de vários fatores. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de um slide que ele mostra 175 fatores que são aí variáveis determinantes para o sucesso da fertilização in vitro. Então, a gente tem aí, né, desde quando veio a qualidade do ar-condicionado, né, o tipo de pipeta, o tipo de material que a gente utiliza, meio de cultivo, as superfícies aquecidas, a luz do microscópio, né, a proteína que a gente utiliza, o óleo, as incubadoras, o CO2, enfim, tudo isso afeta, né, a qualidade do resultado final. E às vezes algumas coisas que são pequenas, que são detalhes, podem fazer toda a diferença no resultado. E muitas vezes os laboratórios eles só conseguem perceber que tem alguma coisa errada quando a taxa de gestação começa a cair. Então, essa curva, né, ela é muito longa até a gente ver que realmente não deu a gestação. É preciso observar o laboratório aos mínimos detalhes, né, e acompanhar ali muito de perto o controle de qualidade para que a gente consiga pegar algum tipo de queda dessa curva logo no início, e não só quando cai a taxa de gravidez, entende? Então, por isso que o controle de qualidade ele é extremamente importante, ele é o ponto principal do laboratório. Desde que veio a RDC, né, que veio regulamentar aí coisas que são extremamente importantes para o laboratório de fertilização in vitro, eu acho que um dos maiores ganhos dentro de um laboratório foi a qualidade do ar-condicionado, a qualidade da sala, do ambiente em si, né? Porque antes não tinha nada disso, né? Não tinha filtragem, não tinha controle de nada quando começou a fertilização in vitro. E as taxas, elas aumentaram exponencialmente aí quando veio a qualidade do ar-condicionado. Então, aqui eu coloquei para vocês, não vou ficar falando dessa parte mais chata da RDC, mas para vocês conhecerem, para quem ainda não sabe, existe essa regulamentação que diz para nós qual é a filtragem que a gente tem que ter, a vazão mínima de ar, a umidade relativa, a temperatura da sala, e tudo isso tem que estar bem certinho para que a gente mantenha a qualidade dos materiais que a gente está manipulando. A temperatura é uma das principais, né, do controle de qualidade. A gente sabe que ela pode interferir negativamente e positivamente também quando usada da forma correta. E também para o conforto do staff, né, porque além dos materiais, a gente também tem que ter o conforto da equipe, né. A gente sabe que o laboratório ele pode ir de gametas, pode ir de 23 a 27 graus, e a gente sabe que 27 graus, por exemplo, é muito alto, né, para uma equipe que está trabalhando. Então, a gente deixa mais ou menos entre 23 e 24 graus, que é confortável para a equipe e também confortável para as amostras. A função do laboratório, como eu disse para vocês, é mimetizar o que acontece em vivo no in vitro. Então, o corpo da mulher, ele fica ali por volta de 36,5, 37, né? E as tubas uterinas, elas podem variar 2 graus Celsius, né? Então, a gente sabe que quando o embriãozinho está ali no começo do desenvolvimento embrionário, ele pode ter uma pequena variação de temperatura, e depois a temperatura ali uterina é um pouquinho mais alta do que as tubas. O corpo do homem também, né, geralmente 37 graus Celsius, mas atentando também aí para a parte masculina, para a gente não falar só do fator feminino também, o saco escrotal ele fica por volta de 35 graus Celsius, porque ele está fora do corpo. Então, isso também é uma temperatura que é para ficar atenta, para não aumentar a fragmentação de DNA espermático, né, manter sempre a amostra ou a 35 graus Celsius ou a temperatura ambiente, né, já tem vários trabalhos que mostram aí que até a temperatura ambiente é melhor do que 35, 37 graus. O ambiente, né, do próprio laboratório, né, o resfriamento transitório, ele pode causar aí algumas alterações
Peraí que eu estou mudando só a parte do vídeo aqui para não me atrapalhar no escrito. O resfriamento, ele é transitório, né? Em ossos humanos, a temperatura ambiente, ela pode causar desorganização dos spindles e deslocamento de cromossomos. Então, a retomada do spindle meiótico, ela é retardada na temperatura ambiente, mas ela não apresenta uma diferença entre 33 e 37 graus Celsius, né? Isso na luz polarizada, foi um trabalho que foi feito, e então mostra que não tem essa variação. Porém, se a gente aumentar a temperatura acima de 37 graus Celsius e abaixo de 33, a gente vai ter alteração. As superfícies, elas devem estar sempre calibradas, de acordo com o protocolo, cada laboratório faz o seu protocolo e mede essa temperatura todos os dias, né? Isso é uma rotina dentro do laboratório. Primeira coisa que a gente faz quando chega é o controle de qualidade, é medir a temperatura da sala, medir a temperatura da bancada, da workstation, das placas aquecidas, para ver se está tudo certinho, de preferência um termômetro de gota, né? Que eu vou mostrar mais para frente para vocês. O transporte das plaquinhas, né? Quando a gente sai de um lugar para o outro, o ideal é que a gente leve ali no máximo 5 segundos. Por que o laboratório é tão apertadinho? Por que ele é tão pequeno? Por que não cabe tanta gente lá dentro? Porque a gente tem que dar passos pequenos, tem que andar o mínimo possível, sair de uma superfície até a outra de forma muito rápida, para que não ocorra essa variação de temperatura. Então, isso é um detalhe que parece bobo, mas que faz diferença, né? Laboratórios muito grandes têm uma variação de temperatura grande também. Então, tudo tem que estar muito pertinho do embriologista, né? A bancada da onde ele trabalha, que é aquecida, perto da incubadora, enfim. Então, tudo muito próximo para que a gente consiga manter essa temperatura. Os meios de cultivo que são armazenados na geladeira, sempre de 2 a 8 graus. O aumento da temperatura também pode causar degradação de proteína, a diminuição da temperatura também pode comprometer aí, congelando, né, os líquidos, os componentes. E o cultivo embrionário, ele é realizado a 37 graus Celsius. É muito importante que a gente mantenha essa temperatura, né? E que a gente não mexa nela, porque pode alterar aí o número de células em D3, pode aumentar ou diminuir a formação de blastocisto de acordo com a temperatura também. As variações, elas interferem nos resultados, como eu disse para vocês. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês o sensor Lab, que é um sensor que ele faz o monitoramento constante online da temperatura dentro do laboratório. É um equipamento que a Embriológica tem e faz toda a diferença, porque a gente consegue monitorar tanto a geladeira quanto a temperatura da sala, a temperatura das incubadoras, a temperatura até dos containers de nitrogênio, e a gente sabe que pelo celular, online, de onde eu estiver, que está tudo bem dentro do laboratório. Então, isso faz toda a diferença, é essencial no laboratório, e eu acho que, na verdade, deveria ser obrigatório em todos os laboratórios, e quem pode ter, já reporta para a gente uma diferença muito grande, porque a gente sabe até a hora que abriu a porta da geladeira, se caiu a temperatura ou não, enfim, e sem contar a segurança, né, por exemplo, dos containers, de ter ali um sensor, e se por um acaso diminuir, né, a temperatura, mudar a temperatura do container, começar a esvaziar, acontecer alguma coisa, a gente recebe um alerta muito rápido no celular. Na prática, como eu disse para vocês, é medido todo santo dia essa temperatura, tanto da sala quanto das placas. A gente tem termômetro de gota, tanto infravermelho quanto com um fiozinho assim que mede também. E tem o termohigrômetro que a gente mede da sala, a gente vê a temperatura e a umidade. E a gente tem a aferição do pH, que também é super importante, né? A gente medir o meio de cultivo, saber exatamente quanto está o pH daquele meio de cultivo. Cada fabricante tem o seu pH ideal e cada laboratório também encontra o seu ponto ideal de pH com maior formação de blastocisto. Esse é um dos equipamentos que a gente utiliza para medir. Ele é extremamente sensível e eu acho que hoje no mercado ele é o mais preciso que tem. O pH é um dos principais fatores para o cultivo de excelência, né? A gente sabe que o pH, tanto extracelular quanto intracelular, ele é extremamente importante. Eu coloquei aqui um exemplo de 7,2 a 7,4 para variar aí de acordo com o fabricante do cultivo, do meio de cultivo. E quando o pH intracelular está impróprio, ele pode impedir algumas funções, né? Metabolismo do embrião também, e altera algumas localizações aí de organelas, é prejudicial para o desenvolvimento embrionário, retarda o crescimento fetal subsequente. Então, a gente sabe que tem várias outras consequências, né? E ele é muito importante até, principalmente para a quantidade de blastocistos que forma no final do cultivo.
A osmolaridade também, ela anda ali bem de mão dada com o pH, ela é super importante, nada mais é do que a interação aí do soluto com a membrana, né? E isso provoca a difusão simples do soluto pela membrana, sem que se perca energia. Então, nos meios de cultivo, né, a osmolaridade também é super importante. E para a gente manter a osmolaridade ideal, a gente utiliza aí o óleo, tanto mineral quanto de parafina, né, além da umidade da própria sala, que também ajuda. Aqui eu coloquei alguns estudos, eu vou passar um pouco mais rápido, porque a gente está com o tempo mais apertado, mas são estudos que mostram os efeitos da osmolaridade no cultivo, né, úmido, não úmido, e o que ele pode fazer aí a cada 48 horas, se troca, né, o meio, se não troca o meio. E algumas pessoas se perguntam por que ainda ocorre, né, a evaporação do meio, em incubadora seca, mesmo com óleo nas placas e tudo mais. A gente sabe que a sala ela pode interferir nisso. E a gente também tem a diferença no próprio formato mesmo das placas, né? Com a Embryoscope, né, que é a incubadora seca, o time-lapse, a gente viu que tem uma diferença do cultivo tradicional, provavelmente pelo tamanho da superfície das gotas com óleo, a diferença de ser plana, a placa ou não, cultura vertical. Então, a gente sabe que tudo isso muda, né? É a tendência do mundo utilizar o time-lapse pela qualidade da incubadora. Ela ainda não traz um resultado de gravidez acima do que o cultivo tradicional, mas ela traz um aumento na taxa de blastocisto. Os VOCs, que são super importantes, né, que são os compostos orgânicos voláteis dentro do laboratório. A gente sabe que tem vários compostos, aqui eu coloquei uma lista. Muitas pessoas me perguntam por que a gente não pode usar maquiagem, esmalte, perfume dentro do laboratório. Esmalte, a gente tem hoje umas linhas de esmaltes para as meninas aí que sempre me mandam mensagem perguntando. Toda linha que tiver escrito 5 Free, 7 Free, são linhas que são sem tolueno, que não tem esses compostos aí que eu coloquei, que são extremamente tóxicos para os embriões, tá? Então, perfume a gente realmente não usa, desodorante pode utilizar desde que acorde, passe, né? E depois não fique repassando durante o dia. Então, desodorante dá para utilizar, o perfume de jeito nenhum. Lembrar que tudo que tem cheiro, ele tem o álcool, né? Para poder fixar esse cheiro. Então, o álcool, ele também é tóxico para o embrião. A gente tem dentro do laboratório vários filtros que vão fazer essa filtragem dos box, né? Então, a gente tem filtros que vão garantir a qualidade, né, do ar. Tem gente com o microfone ligado, gente, fica de olho aí. E esses filtros, eles são trocados a cada 6 meses, a cada 3 meses, depende do filtro, depende se é da incubadora, se é do ar, enfim, a gente tem os filtros que são específicos, né, para tirar todos esses boxes dentro do laboratório. A gente sabe que na hora que abre uma plaquinha, né, aquele plástico, ele já solta um VOC. Então, todo cuidado é pouco dentro do laboratório de FIV. Atenção de oxigênio das incubadoras é super importante. A gente sabe que o O2 ele varia aí no trato reprodutor feminino de 2 a 8%. Já é bem discutido aí sobre as incubadoras que são 20% de O2, né, que é o O2 ambiente, ou de 4, 5, 6% de O2, que são as trigás, né, que a gente utiliza bastante dentro do laboratório também. A trigás, ela tende a ter uma taxa de blastocisto também mais alta, por ter esse O2 mais baixo, né, e se assemelhar ainda mais com o trato reprodutor feminino. Então, a gente tem uma tendência da trigás ser melhor, mas a gente sabe que a incubadora com O2 ambiente, ela também funciona muito bem. Ela traz resultados ótimos, né? Então, laboratórios que não têm a trigás, eles não são laboratórios ruins, né? Eles são laboratórios de qualidade igual, a diferença é só que a trigás, ela traz um pouco mais de blastocisto no desenvolvimento embrionário do que a forma, que é a incubadora tradicional. Essas são algumas incubadoras que eu trouxe para vocês conhecerem. A Trigás, que eu falei, é essa primeira incubadora em cima. Na verdade, todas essas aqui são Trigás, né? Mas a forma, essa da direita, escrito termo, mas parece uma geladeira, né? Ela é uma incubadora um pouco mais antiga, vamos dizer assim, que tem o O2 ambiente.
Embaixo tem 2 time-lapses que eu trouxe para vocês de exemplo aí, que também são as incubadoras que filmam os embriões, né? O Big Brother dos embriões, super famoso, que vocês veem os videozinhos bonitinhos aí na internet. Como eu disse para vocês, não aumenta a taxa de gravidez, mas aumenta a taxa de blastocisto devido à otimização do cultivo, por ser uma incubadora que fica o tempo todo com o embrião fechado, não precisa tirar o embrião lá de dentro, né, para a gente observar. Então, isso melhora, sim, a qualidade do cultivo embrionário, com certeza. Esses são os medidores de CO2, para vocês conhecerem, né? Eles são acoplados na incubadora e a gente faz a aferição do CO2 todos os dias. É com essa aferição do CO2 que a gente sabe se a incubadora está funcionando direitinho, provavelmente o pH está no mesmo nível ali que estava antes, a gente vai medindo de acordo com o CO2, e para mexer no pH do meio de cultivo, a gente tem que alterar o CO2, por isso que a gente tem que fazer esse acompanhamento bonitinho todos os dias, para ver se está tudo bem com as incubadoras. O cultivo embrionário em si, são requerimentos básicos aí para a gente conseguir ter um cultivo embrionário de excelência, um meio de cultivo que ofereça todos os 20 aminoácidos essenciais. A gente tem que ter atenção no laboratório e também nos fatores clínicos. A gente sabe que não é só o laboratório que faz o controle de qualidade, a parte clínica também tem que ter um controle de qualidade, né? Tem que ter uma indução boa. A gente não consegue melhorar gametas dentro do laboratório, então o que o médico entrega para a gente é muito importante. A gente trabalha com o que eles nos entregam, né? Então, se o óvulo vem ruim, a gente não consegue melhorar o óvulo, né? A gente precisa de gametas bons para que a gente consiga fazer bons embriões. Então, gametas de qualidade, um ambiente com baixo O2, ambiente com pouco ou nada de VOC, cultivo até dia 5 ou mais, né? Isso é um indicativo de qualidade de laboratório hoje. Laboratórios que não levam até blastocisto são laboratórios que têm uma baixa qualidade, a gente sabe disso. A vitrificação de blastocisto ela é essencial também hoje. A gente tem que ter um bom programa de vitrificação. Está cada dia mais comum, tanto o PGT quanto pacientes aí que precisam congelar, né, fazer frisol, ou até mesmo a parte de preservação da fertilidade. Então, tem que ter também uma vitrificação boa de óvulos, né, com bons resultados. A transferência opcional de embrião unicreuploide, vários laboratórios estão optando já por transferir apenas o embrião para diminuir o risco de gemelar, que também é um indicativo de qualidade, você confiar no seu laboratório, você transferir um embrião só, né? Então, tem embrião para transferir no final. Aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia do que são os KPIs, que são as chaves aí que mostram os indicadores de performance de um laboratório, né? Como a gente vai saber se aquele embriologista está fazendo as coisas todas direitinho, se está injetando direito, se a taxa dele está dentro do normal? Esses são os KPIs, são os indicadores que me falam o quanto eu tenho que ter, no mínimo, de porcentagem para que as minhas taxas sejam consideradas aceitáveis dentro de um laboratório, né, igual, né, essa média ou acima. Então, essas são as taxas, os benchmarks, né, os valores de competência que a gente utiliza dentro de um laboratório para avaliar se o embriologista está fazendo as técnicas dentro do esperado. Caso o embriologista não esteja dentro do esperado, pode acontecer, às vezes, de ter uma variação de resultado, existem aperfeiçoamentos que dá para fazer de cada técnica, treinamentos, enfim, é necessário sempre estar reciclando as técnicas e acompanhar essas taxas de perto, né? Porque às vezes o embriologista não está bem naquele dia, é importante também a conversa entre a equipe, né? A parceria dentro do laboratório, nem todo dia a gente está bem, às vezes a gente chega no laboratório e fala para o coleguinha, olha, hoje eu não estou legal, será que você pode injetar para mim? Né, eu faço a vitrificação, você faz outra coisa, enfim, é muito importante essa parceria dentro do laboratório também. As pessoas falam muito pouco sobre isso na internet, nas aulas, mas a parceria é fundamental e se ajudar também, né, acompanhar os resultados de perto, você preocupar com os seus resultados e olhar para suas taxas, né, para sempre estar melhorando e sempre trazer o melhor para o paciente. Porque a gente sabe que apenas um item é importante dentro do laboratório, absolutamente tudo. Quando a gente está falando desse tipo de resultado, uma criança nascida saudável, né, um bebezinho no colo da mãe, então tudo se torna importante, não apenas um item, não apenas uma pessoa, não apenas uma técnica, tudo é importante dentro do laboratório. E é isso que eu queria falar para vocês.
hoje. Obrigado, Van, pela palestra, pela aula. Eu acho que a Van colocou um ponto importante aí, né? Na verdade, assim, controle de qualidade e desenvolver um controle de qualidade no laboratório é fundamental para qualquer embriologista, né? E aí ela colocou alguns pontos que eu acho que é importante a gente colocar e ressaltar, né? Que é a parte de cultivo embrionário, ou seja, o embriologista tem que entender de cultivo embrionário, tem que entender o porquê que ele tem que regular o pH, né? E tem que entender o como regular esse pH, né? Quais equipamentos utilizar para regular esse pH. Sim. É um dos principais motivos. E o outro motivo é o treinamento em micromanipulação. O embriologista que não sabe micromanipular, ele não vai ter bons resultados. E não tendo bons resultados, acaba o laboratório, pode ter o melhor meio de cultura do mundo, pode ter o melhor incubador, o melhor micromanipulador, os médicos podem mandar os melhores oócitos, mas se não tiver treinamento suficiente para manipular esses oócitos, e eu não falo só de fazer ICSI, tá, gente? Eu estou falando de ICSI, biópsia, transferência, e agilidade em si, né, Edson? A gente sabe que a agilidade, ela conta muito. A carreira do embriologista ela é um pouco mais curta, né? Ninguém fala sobre isso, mas a gente vai ficando um pouco mais lento conforme vai passando os anos, né? A rotina e tudo mais. E a agilidade ela é extremamente importante. Então, é super importante a gente ir se reciclando e a gente se cobrar, né? Sempre ter esse treinamento. A gente, mesmo nós, né, experientes, a gente sempre está em congresso, a gente sempre está ali procurando melhorar cada vez mais. Então, acho que tanto quem está começando como quem já está na carreira tem que estar sempre se atualizando. É isso aí. Na verdade, o que eu estou querendo passar aqui para todo mundo, né? Entender que a gente tem que ter humildade suficiente, e eu falo por mim, tá, gente? Falo por mim. Eu já tenho 20 e poucos anos de casa, e eu sempre estou me reciclando, sempre tem que estar com a mão treinando, e não vale a pena só, principalmente para quem trabalha para quem está fazendo estágio, que não tem muito acesso, e para quem trabalha em laboratório, que tem pouca... Oh, deixa eu liberar minha câmera aqui, peraí. Agora sim. Para quem trabalha em laboratório que tem pouca rotina, é fundamental a gente fazer, pelo menos uma vez por ano, uma reciclagem. Ou em vitrificação, ou em micromanipulação, principalmente biópsia, né? Porque esses centros eles não fazem biópsia com tanta frequência. Então, é importante sempre estar ali com segurança. Acho que não é nem reaprender a fazer ou treinar por treinar. É você adquirir segurança para você fazer o procedimento, fazer a micromanipulação de uma forma que você consiga saber que você vai entrar naquela micromanipulação para fazer aquele tipo de procedimento, e aquele procedimento vai ser feito do mesmo jeito que ele foi feito quando você estava tinindo, vamos dizer assim, quando você saiu do primeiro treinamento e já conseguia ótimos resultados, né? Ninguém desaprende, eu falo que ninguém desaprende a fazer ICSI, ninguém desaprende a micromanipular, mas é importante dizer que é importante treinar, né? É importante você sempre estar treinando, né? Um jogador de tênis, um jogador de vôlei, de basquete, qualquer esporte, ele não desaprende a jogar, mas ele tem que treinar exaustivamente para ter uma performance muito melhor do que os outros, né? Então, se destacar dentro do grupo, né? Então, acho que esse é um dos principais fatores, né? Estão mandando aqui umas dúvidas, eu vou colocar aqui, que, na verdade, perguntaram aqui sobre o certificado, né? Sobre Sim. Né? É assim, o certificado é só mandar um e-mail para o contato@embriológica e com print da tela. Se for com print das 3 telas é melhor, tá, gente? E aí a gente vai enviar o certificado para vocês, a gente envia por PDF, ou por e-mail, ou por WhatsApp, o que vocês acharem melhor, tá? Se for por WhatsApp, é só deixar o contato lá para a gente e a gente manda para vocês, tá? Bom, perguntem, gente, vocês têm alguma dúvida, né? Se vocês não têm. A Suzana perguntou qual o valor do nosso curso. Aí, Suzana, depende do curso, né? Depende do curso que a gente está fazendo, depende do curso que você quer fazer. Quando a gente fala da pós-graduação, aí a gente ainda está estudando para quem vai fazer
ciclo de palestras, a gente está estudando um desconto em cima do valor total, né? O valor total é R$ 1.997 por mês, que é é o mesmo valor que são das outras pós-graduações. A diferença é que a gente vai tentar puxar um pouco mais e dar um desconto um pouco maior para o grupo que está aqui com a gente, né? Para essas 157 pessoas aqui, 158, né? Pessoas que estão aqui com a gente. Quem for do Sul, gente, que tiver interesse, eu vi que tem gente falando aqui, manda um e-mail para a Embriológica, porque a gente só vai conseguir saber quem está interessado se vocês entrarem em contato com a gente. Então, pelo menos, manda um e-mail para a gente saber que vocês têm interesse, para a gente fazer uma lista, né, de quem for do Sul, e aí a gente entra em contato. Assim que a gente tiver pelo menos 10 pessoas, né, que estiverem interessados aí, a gente consegue abrir uma turma prática. Porque as aulas teóricas, acho que o Edson já falou, vai ser online, então vocês conseguem acompanhar de qualquer lugar, e aí vocês iriam só para a prática. Então, para quem é do Sul, isso vai facilitar muito. É uma economia para vocês, né, de deslocamento e tudo mais. Então, vale a pena. A Suzana perguntou qual tela que era para printar. É só você apertar o print screen na tua tela ou você printar no celular. Essa tela aqui, tá? Com a cara da Vanessa aqui, ó. É só printar essa tela aqui que tá tudo certo, tá? E também tem uma pergunta muito boa da Ana Paula falando que ela está terminando a pós dela e se ela pode fazer só as aulas práticas. Aí a Vanessa montou um curso só com a parte prática, né, Vanessa? O Master. Ele tem a parte prática, né? Ele não tem toda a estrutura da pós, ele tem um pouquinho menos de coisa, mas ele tem toda a estrutura da prática, né? Tão boa quanto a pós, e um pouquinho mais barato. Então, também dá para fazer esse Master, né? Que também é certificado pelo MEC. Exatamente. Então, a gente tem um Master que é para os alunos ou para os embriologistas que já têm a pós-graduação e ele quer fazer, de qualquer forma, né, fazer toda a parte prática, né? A Ana Júlia perguntou do Sensor Lab aqui também, se com o equipamento, né, se com esse sistema, aferição pelo celular, ainda é necessário medir a temperatura das bancadas e equipamentos todos os dias. Então, esse sensor, ele faz medição de sala, geladeira, incubadora e dos containers de nitrogênio. Então, esses equipamentos que vão ter o sensor, você não todos os dias, porque ele já faz um gráfico automaticamente para você. Então, fica tudo online. Você teria que medir das plaquinhas aquecidas, por exemplo, né, que são ali as plaquinhas de gota, né, que é o termômetro de gota, e essas plaquinhas você teria que medir todos os dias. Mas você se isenta de medir todo o restante desses outros que eu falei todos os dias, porque já forma automático ali online. Então, com relação ao Sensor Lab, eu acho que o mais importante é que você tem, primeiro, você tem um sistema de alarme muito mais dinâmico do que existe hoje no mercado, porque hoje, dependendo dos sensores que você coloca, o número de sensores que você coloca, é o sistema de alarme que você vai ter no seu celular, né? Não só no seu, mas no quanto celular você quiser. Se quiser 3 celulares, 4 celulares, 10 celulares, celular do médico lá, para que mora do lado da clínica, vocês podem colocar. Outra vantagem é que, quando a gente recebe a vigilância sanitária e eles sabem que a gente tem um sistema de tempo real, eles nem pegam aquele monte de caderno, fica olhando aquelas aferições, fica olhando lá, aqui teve uma não conformidade. A gente simplesmente tem os relatórios, a gente imprime esses relatórios e é medida de 10 em 10 minutos. Então, e é tudo gráfico. Então, é muito mais sensível e muito mais em tempo real. Então, para eles, é a melhor coisa do mundo. Então, eles nem aferem, eles nem olham isso mais. Eles falam, se vocês têm esse sistema aqui, está tudo certo, vamos para os próximos passos, vamos assim, né, da auditoria que eles fazem, né? O Edson, tem duas perguntas aqui. Uma eu vou deixar para você, para falar sobre osmolaridade, e aí eu vou falar depois dos benchmarks que perguntaram aqui. A pessoa perguntou aqui a respeito da osmolaridade, qual a unidade de medida da osmolaridade, qual a faixa ideal do cultivo embrionário e qual equipamento que faz a medição. Então, o que faz a medição da osmolaridade é o osmômetro, tá? O que a gente... eu não aconselho ter osmômetro dentro do laboratório. A gente não... Né? É por isso que eu queria que você explicasse, justamente porque a gente não usa, né, dentro do laboratório. Isso. Eu não aconselho ter para o laboratório de embriologia humana, eu não aconselho ter, porque você não faz meio de cultura. Você compra o meio de cultura pronto, né?
mesmo que você vá colocar, você compre o meio de cultura sem o suplemento, né, sem a albumina, não vai mudar a osmolaridade. Esses lotes, eles são lotes mundiais. Então, é muito difícil você ter uma alteração de osmolaridade no meio de cultura, ele vira alterado, tá? Quando que vai alterar a osmolaridade? Quando você coloca, por exemplo, na hora de fazer uma transferência, você coloca a tua plaquinha de transferência sem o óleo por cima, e aí o meio evapora. Aí você muda a osmolaridade. Quando você demora demais para você... quando você demora muito para você fazer a captação, por exemplo, e você não coloca o óleo por cima do meio de cultura. Aí você muda a osmolaridade. O que eu aconselho é sempre quando você vai fazer uma captação, a captação for grande, colocar óleo por cima do meio, do meio onde vai ficar os ócitos. Tá? Aquele meio, o meio de lavagem, onde você está colocando os ócitos ali, o meio tamponado. E, para a transferência de embrião, simplesmente utilizar uma estufa úmida, uma incubadora úmida, CO2 em ar. Tá? Você está cultivando ela no trigás, não tem problema, e você deixa ela estabilizar no CO2 em ar, no incubadora úmida, ele vai evaporar, a taxa de evaporação vai ser muito menor, e aí você consegue utilizar esse meio, porque o embrião vai ficar ali por segundos, na verdade, minutos, então não vai ter diferença na hora de você transferir esse embrião, utilizar o meio de cultura que está numa trigás, né, que está numa CO2 em ar e que foi cultivado em trigás. Tá? Então, tudo que manda é tempo versus umidade relativa, né? O que mais? Não. Acho que teve uma pergunta aqui falando da diferença do valor de competência e do benchmark value, que eu coloquei aqui. Na verdade, a gente tem o valor de competência, que é tipo o que é aceitável, né? O que a gente precisa ter o mínimo, e a gente tem o benchmark, que é o que a gente quer atingir, né? Que seria a taxa máxima, tá? Então, essa que é a diferença aí do que eu falei para vocês. O que eu recomendo, assim, sempre é importante vocês, todas as pessoas que estiverem dentro do laboratório, todas as pessoas que vão entrar dentro do laboratório, sempre pensar em KPIs, tá? Em indicadores de performance. Por quê? Primeiro, você consegue saber como é que está o teu laboratório. Segundo, você consegue saber como você está dentro do laboratório. Terceiro, você consegue aumentar a confiança do laboratório perante o corpo clínico e perante a equipe que não está dentro do laboratório e não sabe o que acontece dentro do laboratório. Terceiro, isso pode reverter para vocês em bônus. Porque quando você tem meta a ser atingida, você consegue cumprir essas metas e você consegue receber bônus com isso. Então, você consegue negociar no futuro bônus em valor ou jantar ou o que a clínica decidir. Mas quando a gente faz consultoria nos laboratórios, a gente talvez uma das primeiras coisas que a gente tenta implantar é justamente os KPIs, para que o laboratório consiga ser rastreável, né? Isso aumenta a confiança dos embriologistas, aumenta a confiança da equipe clínica, isso, com o aumento da confiança, aumenta a confiança do paciente dentro do laboratório, e, além disso, começa a vir mais paciente, a clínica começa a crescer, justamente porque ela tem um sistema de qualidade que responde aos anseios de um médico e responde aos anseios de um paciente, né? Então, eu acho que é fundamental os KPIs aí que a Vanessa colocou. Né? Isso. A Vitória, antes de falar uma pergunta, ela perguntou se a gente pode compartilhar o link do site da pós. A gente pode compartilhar o link do site da pós, gente, mas eu vou compartilhar esse link no terceiro dia, porque aí nesse link a gente vai colocar lá quem estiver participando vai ter um desconto. Então, eu nem aconselho entrar agora. Eu vou mandar o link, eu vou até pegar o link do site aqui e vou ver se eu mando, mas não se matricule ainda. Eu sei que é ruim, né, falar isso, mas não se matricule ainda. Vamos esperar, porque vai ser um negócio legal. A gente está planejando um negócio legal aí para os alunos, né? O Jonathan perguntou aqui sobre o método de medição da temperatura das placas ou das incubadoras. O termômetro, o melhor, eu acho que é o de gota mesmo, né? Para fazer a aferição da temperatura das gotas.
Pode ser, ele perguntou do fiozinho. Eu já usei o do fiozinho. infravermelho, né? Tem o do infravermelho, mas o do fiozinho também funciona bem. Acho que tanto um quanto o outro que tiver, dá para usar. Eu, pessoalmente, eu prefiro do fiozinho, tá, Jonas? Por quê? Achei mais Porque preciso, quando você... exatamente. Quando você utiliza o infravermelho ele funciona através do reflexo do infravermelho, né? Do comprimento de onda que volta. Bate e volta. Se você tem uma superfície que é opaca, ele funciona muito bem. Se você tem uma superfície translúcida, aí ele começa a se confundir. E muitas vezes ou ele marca mais ou ele marca menos. Por exemplo, se você tem uma Tokai Hit em cima da tua lupa e você vai medir a temperatura da placa na Tokai Hit, o termômetro de infravermelho ele não vai medir bem. Tá? Ele vai ter um errozinho aí. Tem duas formas de você utilizar. Não é para jogar fora esse termômetro de infravermelho, né? Porque você mede dentro da incubadora, você mede na plaquinha da incubadora. Ele é muito bom para isso, para superfícies opacas. Ou você identifica e faz medidas seriadas e descobre o desvio desse termômetro, o que é muito difícil acontecer, tá? Porque isso tem que ser feito com uma certa frequência. Ou você compra o termômetro de gota, custa R$100 e poucos a probe, é baratinho e consegue medir tranquilamente com o termômetro de gota. E o importante é a temperatura que está na gota, tá, gente? Não a temperatura que está na placa. Então, vocês vão ter lá a plaquinha a 39, plaquinha 37,5, plaquinha 38,5. O importante é a temperatura que está na gota, que é a taxa de transferência de temperatura para a sua placa, para a tua gota, né? Isso. Tem uma pergunta aqui sobre qualidade do ar, Edson, que é uma pessoa que está na área de bovino, se você quiser comentar, porque como você é veterinário, acho que você vai ter mais experiência que eu nessa área, né? Como eu comentei da qualidade do ar, né? Por que que isso faz a diferença, né? Dos resultados. Tá. Com relação à qualidade do ar, a qualidade do ar em humanos ela é uma legislação, ela é uma regra a ser cumprida, é uma recomendação da Vigilância Sanitária, que é a RDC 23/2011. Em bovinos, o ideal é o quanto mais filtrado tiver o melhor e quanto mais fechado for o laboratório, melhor. O problema do bovinos, e muitas vezes ele deve ter problema com bactéria e fungo. Se é contaminação ambiental, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, você vai ter problema com fungo, tá? Que a hora que você tira ali da incubadora aquela bacia tem uns algodãozinho branco, ou quando você olha dentro da gota tem umas micelas crescendo, assim, tem tipo um algodãozinho crescendo. Isso é fungo, isso é contaminação ambiental, tá? Quando que tem contaminação por bactéria? Tem duas formas de você ter contaminação por bactéria em bovino. Primeiro, bactérias do fundo do saco vaginal, tá? Principalmente micoplasma. Você vai ter muita contaminação por micoplasma, tá? Ou estafilococcus proveniente da mão, tá, gente? E aí, ou você tocou a pipeta em algum lugar, ou você colocou a plaquinha de um jeito que contaminou e depois você tocou essa plaquinha na borda da outra placa e acabou contaminando. Então, a contaminação bacteriana ela é muito mais por manipulação. Respiração em cima, não usou máscara, né? Não ligou o fluxo laminar. Então, tem todo um contexto que acho que é importante colocar. Manipulação, contaminação bacteriana, geralmente, tá? Não quer dizer que não possa ocorrer de outra forma. E fúngica, contaminação ambiental. Quando você gera uma filtragem do ar, você filtra justamente os esporos desses fungos. E aí esses esporos que ficam grudados nas partículas de sujeira, que são de 0,7, 0,8 micrômetros, 1 micrômetro, essas partículas que ficam suspensas no ar, elas não conseguem passar pelo filtro, que é de 0,2, que é um filtro EPA. Então, isso faz com que diminua bastante a contaminação fúngica do laboratório. E, obviamente, responda melhor o laboratório. Bom, a Vitória perguntou aqui uma dúvida. Se o álcool é tóxico para os embriões, como é que é feita a desinfecção do laboratório nas bancadas? Eu mandei uma mensagem falando que a gente usa água destilada, água oxigenada 10 volumes e álcool 70 a gente usa em terminal, né? A gente geralmente banha de álcool 70 quando não tem procedimento no laboratório. Então, nesse dia é o dia que a gente passa o álcool mesmo. Isso, exatamente. Tem uma outra alternativa que se chama O-Safe, tá? Isso, que é um tipo de harmônio quaternário que ainda não tem no Brasil, mas tem no Brasil para vender, mas ele é carinho, tá? Ele é mais carinho.
mas ela é uma alternativa muito legal, porque ela já vem os lenços umedecidos e você passa em cima da bancada e você pode utilizar logo depois da captação, no final da tua manipulação, então você pode fazer isso. E ela não tem álcool, tá? Tem alguns outros produtos que são similares ao Safe, que são muito bons, mas não tem no Brasil ainda, tá? Deve ter aí nos próximos meses, que o Brasil está começando a ter bastante alternativas aí, o Brasil está se tornando um mercado, está crescendo 14% ao ano, então o Brasil deve se tornar um mercado interessante para as empresas. Então, deve aparecer bastante novidade aí nos próximos meses, em termos de equipamento e em termos de consumíveis, né? Perguntou aqui, aconselha para laboratórios localizados próximo ao multiplicadores de VOC usar padrão de filtragem EPA, seria melhor que sequência de GF carvão, que aconselha? O EPA padrão, né? A gente tem, assim, pela legislação, você tem que ter um filtro de carvão ativado, que é um F5, que chama esse filtro de carvão ativado, associado a um filtro terminal EPA classe 7, tá? Que a gente chama. O que é classe 7? Classe 7 é 10 mil partículas por pé cúbico, tá? Classe 5 é o que a gente tem dentro do fluxo laminar, que são 100 partículas por pé cúbico. Um pé cúbico é 33 centímetros por 33 centímetros por 33. Altura, largura e profundidade. Então, já pela legislação, pela RDC 23, você tem que utilizar um filtro F5, que é um filtro de carvão para filtrar esses VOCs. Quem está no interior, não está em São Paulo, não está em Rio de Janeiro, não está em grandes centros, não justifica muito você ter o F5, tá, gente? Ele é só um pré-filtro lá e vai ser muito legal, tal, mas não justifica muito. Agora, para quem está em São Paulo, por exemplo, que a poluição é alta, aí justifica, principalmente ali na região da Paulista, a poluição é mais alta, né? Então a poluição fica toda ali em cima, então justifica bastante você ter um filtro. Então vai ter gente que, um filtro de carvão ativado, então vai ter gente que vai falar assim, filtro de carvão ativado não serve para nada. E vai ter gente que vai falar assim, nossa, filtro de carvão ativado foi o que salvou meu laboratório, né? A gente já tem bastante experiência na área de consultoria, então a gente vê isso. Então, a gente recomenda, obviamente, pela legislação, mas a gente fala o porquê. É importante saber o porquê utilizar, né? Então, quem está em São Paulo, quem está em grandes centros, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Salvador nem tanto, porque tem o ar marítimo ali que tira toda a poluição, né? Mas Rio de Janeiro, Brasília, é importante sim ter filtro de carvão ativado. Quem está em cidade menor, 300 mil habitantes, 400 mil habitantes, está tranquilo, não vai ter tanta influência assim. Tá? Então, vai trocar também com menos frequência esse filtro. Isso é muito importante. Falaram aqui, o José de Oliveira, ele falou, é feito o teste genético também no laboratório? Eu não entendi. Né? Na verdade, assim, os testes genéticos, eles não são feitos dentro do laboratório. O fluxo é o seguinte, o embriologista, ele faz a biópsia, ele faz o tubing, ou seja, ele pega essa biópsia, coloca dentro de um tubo e envia para uma empresa para fazer o sequenciamento de DNA desse embrião, dessa biópsia, né? E aí ele recebe o resultado por PDF, e ele já sabe qual embrião é e escolhe o embrião baseado na euploidia ou na neuploidia do embrião, né? Na alteração, né? Vocês têm algum conselho para quem está na graduação e quer seguir na área de reprodução humana? A Stephanie que perguntou. Stephanie, o meu conselho é, se você quer seguir na área de reprodução humana, a primeira coisa é persistência. É importante perseverar, né? Persistência, não é um mercado tão fácil de entrar. A segunda coisa é estude. Estude, invista em capacitação. E a primeira coisa que o médico vai perguntar para você quando você for ser estagiário, ou quando você for ser embriologista júnior, que seja, né, se Deus quiser, se você sabe manipular embrião, se você já manipulou embrião, se você sabe fazer X, se você já mexeu em micromanipulador, essas são as primeiras perguntas. Você pode ter uma pós-graduação linda, maravilhosa e ser especialista na área. Se você não tiver realmente a prática na mão, você não terá, você vai perder para uma pessoa que tem mais prática. Mesmo que ela não tenha O pessoal pergunta muito também, Edson, porque assim, é muito concorrido, gente, a parte de estágio na reprodução. E assim, obviamente, não é fácil entrar no estágio. Então, assim, vocês têm que se diferenciar.
Porque a mesma vontade que você tem, o coleguinha do lado também tem. Então, assim, o que vai ser diferente da sua vontade de entrar na área? Porque vontade, boa vontade, não, eu sei, eu quero fazer, eu tenho vontade. Muita gente tem. O que vai fazer diferença aí? É o que você sabe manipular, é o que você sabe na prática, é as pessoas que você fez contato, é o networking que você tem, é as pessoas que vão te indicar. Então, isso tudo é muito importante, né? Então, assim, vai ter congresso? Vai no congresso. Tem que fazer amizade, né? Porque as pessoas vão te indicar, você vai ficar sabendo onde é que vai abrir uma vaga. Tem que ficar de olho, tem que ficar insistente ali, mandando currículo o tempo inteiro para as clínicas, né? E fazer curso prático, assim, é um investimento alto, né? Quem quer entrar na carreira acaba fazendo um investimento alto, mas vale a pena, porque quando você estiver empregado, você vai ter todo esse retorno de volta. Então, é um investimento, tem que ter boa vontade, né, também. Então, persistir, não é que vai fazer um curso agora e mês que vem vai sair empregado. Então, tem que ter essa noção de que não é faz o curso agora e amanhã está empregado. Vai levar um tempinho, mas vai dar certo. A reprodução humana está crescendo muito, a gente tem tanta vaga aberta e não tem quem preencha essas vagas, quem faça as técnicas direito, né? Eu mesma estou com 3 lugares que precisam de embriologista, não tem que indicar, porque eu preciso de alguém que tenha experiência em ICSI, que já faça vitrificação, né? Então, assim, alguém que está começando não é alguém que vai conseguir tocar um laboratório sozinho, né? Então, não é uma pessoa para essa vaga, não é uma vaga de iniciante, precisa de alguém que seja, né, um pouco mais experiente. Então, tá faltando pessoas com mais experiência, né? Claro que vocês têm que começar do básico, a gente sabe que não vai começar com experiência, mas para vocês começarem, né, vocês precisam entrar de qualquer jeito, aceitando qualquer coisa também, né? A gente, no começo é assim, a gente trabalha muito, ganha pouco, às vezes não ganha nada no começo, mas é assim mesmo, vai dar certo, não desiste não. Fases da vida. Funciona, Fases da vida. O Tiago perguntou, ele falou que está terminando a graduação em Ciências Biológicas, gostaria de se especializar na área de reprodução. Vocês oferecem para fazer pós-graduação? Sim. A gente acabou de falar da pós-graduação no começo, talvez você não tenha entrado, não tenha tido entrada ainda, mas a gente falou da pós-graduação da embriológica, que tem 494 horas, 224 são de horas práticas, todas as aulas teóricas são online e todas as aulas presenciais são práticas, então a pessoa vai meter a mão na massa mesmo, vai aprender a fazer. E quem for biólogo pode fazer o master também, porque não precisa obrigatoriamente ter uma pós-graduação. Biólogo não é igual biomédico, tá, gente? O biólogo ele não precisa ter para fazer, né? Ele não precisa ter habilitação, né? Essa que a Vanessa está falando, ele não tem essa restrição da habilitação. Mas eu, assim, quando você entra como um especialista em reprodução assistida, é um outro patamar, né? Quando você entra com uma pós-graduação, você é especialista em reprodução assistida. É interessante fazer a pós, mas se não tiver, obviamente, a capacidade ou a oportunidade de fazer a pós, aí é interessante fazer ou os cursos separadamente, que acaba saindo até mais caro depois, porque o curso separado sai muito mais caro, mas também tem a possibilidade de fazer o master, que é só a parte prática do curso, né? A diferença do master para pós é muito pequena em questão de valor, vamos dizer assim, financeiro, né? E a pós ela agrega no currículo, né, mais do que o master. Então, às vezes vale a pena fazer mais a pós, né, do que o master. Tem uma pergunta boa para você aqui, Van. Algumas meninas usam protetor solar para o rosto todos os dias, alguns com base. O que acham referente a isso? Eu uso, não tem problema nenhum, desde que seja um protetor com cor e que não tenha nenhum daqueles Vox, tá tudo certo. Eu então, uso todo dia. A única coisa que eu passo no rosto é o protetor com cor, é a única coisa que eu uso. Então, Lara, você já sabe que pode usar dependendo da fórmula, né? Exatamente. Não pode ter cheiro, né, nem nada. Tem que ver se não tem cheiro, não tem perfume. O termômetro mais preciso a gente falou, né? De FIV. Bom, acho que é isso, né, Edson? A gente está chegando aí às 9h30, a gente vai precisar encerrar a aula, mas amanhã tem mais, então, por favor, não percam. Tenho certeza que vocês vão adorar a aula de amanhã também. É isso aí. Amanhã o Bernardo vai falar sobre biópsia embrionária. Amanhã ele vai mostrar bastante figura e bastante vídeo, vai trazer aí um patamar e uma visão super prática sobre biópsia embrionária. Tá, gente? Ninguém melhor que o Bernardo para trazer isso, porque ele faz biópsia no Brasil inteiro, viaja o Brasil inteiro, então tenho certeza que vocês vão pegar várias dicas e várias coisas com ele que
só ele mesmo que viaja tanto vai poder passar para vocês. Não só em número, mas também em apuros que já passou, né? A gente fala nos cursos da embriológica, a gente coloca, a gente poderia ter todos os equipamentos novos lá. E, geralmente, a gente coloca 2 equipamentos novos, 2 Ferraris e 2 Fusquinhas, vamos dizer assim. Não é Fusquinha, é um carro, um Civic, assim. Por que a gente coloca 2 mais antigos e 2 mais novos? Porque é importante para todo mundo adquirir essa experiência que a gente está falando que o Bernardo já tem, que ele viaja um monte de laboratório por aí, ele vai lá, ele encontra de mamando a caducando, né, de laboratório, e aí ele consegue fazer, ele consegue ter essa experiência em vários tipos de equipamento, né? Então, isso é fundamental para o embriologista, e dentro do nosso curso de formação prático, o embriologista ele aprende desde do piorzinho até o melhor. Aliás, ele começa aprendendo o piorzinho para depois ir para o melhor, porque senão fica muito fácil, né? A pessoa só aprende no bom, e aí depois, quando pega um micromanipulador, vai trabalhar no interior, sei lá de onde, pega um micromanipulador um pouquinho mais antigo e não sabe mexer. Então, isso é ruim, tá? Bom, Bom, pessoal, é isso. Acho que vocês estão perguntando aí, a aula vai ficar gravada, a gente só vai disponibilizar na nossa plataforma depois, quando acabar aqui, tá bom? Então, a gente vai disponibilizar para vocês. Os slides não, então, assim, a aula vai ficar gravada, vocês vão assistir a aula, tá? Não vai ter os slides lá, mas vai estar a aula bonitinha. A gente avisa, a gente coloca depois no Instagram para avisar vocês. Fica de olho que a gente vai avisar sim, tá bom? Sim, E a Caroline perguntou só a última coisa, na verdade ela só perguntou se para biólogo precisa o quê? Não precisa de habilitação, tá, Caroline? Para biólogo não precisa de habilitação. O biólogo, o veterinário, Biotecnólogos, biotecnólogo, zootecnista, todas as pessoas que não estão dentro do Conselho de Biomedicina, eles não precisam dessa especialização, dessa habilitação, né? Então, bom, aí a Carolina perguntou, teriam pelo menos quantas horas de especialização? São 494 horas de especialização, com 224 horas práticas, tá? Deixa eu ver, o que mais? É só para terminar aqui, eu acho que vai chegando mensagem, gente. Tem 82 mensagens novas aqui, né? Sim. Então, bom, eu queria agradecer a todos, não vai dar para responder todo mundo, né? Tem bastante gente colocando mensagem. Obrigado aí pela atenção. Obrigada, e esperamos a todos. Deixa eu admitir os últimos 2 aqui, estou entrando meio atrasado, mas esperamos vocês amanhã, no mesmo horário, para a gente poder falar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre biópsia embrionária, tá bom? Um abraço a todos, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, todo mundo que assistiu. Boa noite.